Olá, pipocas, tudo bem com vocês? No mundo dos famosos, nós sabemos que contatos são importantes. Mas e as amizades verdadeiras? Será que elas existem mesmo? Existem sim. E hoje vamos mostrar celebridades que são best friends forever. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. This is a photo, I think you sent it to Matt just the other day just to go, hey, remember these dudes? Here's 17-year-old Matt and Ben in a photo booth. Look at this. Yeah. Now listen, hard not to see that those guys are going to make it. Yeah, those guys clearly have star written all over. E já vamos começar sem cerimônias e enrolação. Vamos falar da amizade entre Ben Affleck e Matt Damon. Os dois são amigos de infância. E não digo isso como força de expressão. Eles realmente brincavam juntos quando eram criancinhas. Eles foram crescendo e adquirindo o mesmo gosto pela atuação e acabaram entrando nesse mundo juntos. Is Ben really your best friend? Yeah, I mean, we grew up together. I mean, you know, best friend is kind of a children's concept, really. Right, I mean, ultimately. But yeah, I mean, like, you know, I've known him for 35 years. We both were in love with this, you know, the same thing with acting and with filmmaking and I don't know, I think we kind of fed on each other's obsession and during some really formative, important years and that bonded us for life, I think. Obviamente, eles trabalharam juntos, mas o que ninguém poderia imaginar era o quão grandioso seria essa junção dos dois. Eles não apenas atuaram, como escreveram o roteiro de Gênio Indomável, um filme que pode ser chamado de clássico sem nenhum problema. E além de concorrer a várias categorias do Oscar, o filme rendeu ao ator Robin Williams o Oscar de melhor ator e a dupla de amigos Ben Affleck e Matt Damon o prêmio de melhor roteiro original. Manter uma amizade por tantos anos já é algo muito bonito de se ver. Agora imagina ganhar um Oscar ao lado de seu melhor amigo. 25 years ago almost, Good Will Hunting premiere. What do you remember about that night, and how cool is it that you and Matt are here together again? You know, it's wild to think about it that way. It hadn't really occurred to me because over those 25 years, you know, Matt and I have just been friends and worked together in the capacity of like, you know, we show each other movies and talk and hang out. So it doesn't feel like, oh, I haven't seen this guy for 25 years. I remember you. But it is nice. It's cool to be have written another movie with him and we loved it and we definitely want to do more of it, you know. We're just like, this is fun, why aren't we doing this, why haven't we done this for 25 years? It was the same question that you have, but it's really great and I'm really proud of the movie and I hope people like it and Adam's great and Jodie's great and everybody's terrific in the movie and Ridley's spectacular and Nicole was an amazing writer to work with, so I'm very proud. E se a gente vai falar sobre amizade, seria justo falar qualquer coisa sem citar os membros da série Friends, afinal, a série é literalmente sobre amizades. Precisamos falar que entre o elenco tiveram algumas pequenas intriguinhas, que saíam às vezes em sites de fofoca, mas muitos ali mantiveram fortes amizades ao longo do tempo. E provavelmente, o trio de meninas foi a que se manteve mais forte por mais tempo. Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow. Inclusive, Jennifer Aniston é a madrinha da filha de Courtney Cox, a Coco Arquette, que hoje tem seus 18 aninhos. Woke up, I wasn't nervous at all, I was just feeling good. The first question, like, how do you feel? I was like, and then started crying. And then I walked on the set and I had no idea that seeing everything look exactly the same and these incredible friends that even though I see these two a lot, I still was just like, Jen, are you crying as much as me? She's like, yeah. It was just the most emotional thing. And then today she can't stop crying, so. Okay, so it wasn't just Courtney. You all had that moment. Yesterday, it was just a real And once problem. her gates opened, then it was just. I couldn't shut it off. You couldn't even, I did plug it, no, nothing. E agora vamos falar sobre uma amizade que surgiu nas gravações da série Scrubs. Caso você não conheça, Scrubs foi uma série médica, mas que ia pro lado da comédia, o que agradou muito as pessoas que já estavam um pouco saturadas de dramas médicos, tanto que alguns anos depois tivemos a estreia de House, que também tinha uma mescla entre a seriedade de um hospital e a comédia. I just got the urge to buy you a shirt. Well then, to the mall. Mount up. Eagle! Na série, o protagonista J.D. fez uma grande amizade com o personagem Chris Turk, mas o que ninguém imaginaria é que depois de 20 anos os atores Zach Braff e Donald Faison continuariam sendo grandes amigos. So did anyone know each other? No one knew each other. None of us knew one another. We were all brand new to, literally we all met for the first time at the table read. And then Zach and I, when we met, you married? Yes. Okay, so do you remember the first time you met your wife? My husband.
Okay, do you remember the first time you met your husband? Oh, yeah. Do you remember that energy that you felt when you guys met? Oh, yeah. That was exactly the energy that he and I felt when we met. It was one of those things where it was like, yo, and he was like, yo, and I was like, bro. I didn't say that. I'm just joking. But right. But I was like, dude, and he was like, dude, and I was like, we should hang out. And he was like, we should totally hang out. And you're still together. He is my best friend. Like, it is legit when I say this. Yeah. And I do get jealous when he posts pictures of him and other... E quando eu digo grandes amigos, me refiro àquele amigo que você chama pro churrasco de final de semana. Aquele amigo que te visita de surpresa em sua casa e aquele amigo que grava vídeos sem noção com você para o YouTube. É exatamente esse tipo de amizade que os atores mantêm até os dias de hoje. Aproveitando o assunto, vocês já viram Scrubs? A série teve bastante relevância na época lá fora, mas não vejo muitas pessoas comentando sobre ela por aqui. Então gostaria de saber se vocês, pipocas, assistiram a série. Was, Donald and I talk about this on the podcast, that when we were growing up, when we were going to middle school and high school, if men were, if men hugged each other, kids would call you gay as a derogatory term. And Donald and I wanted to create characters that could be who they truly were. They were affectionate, they loved each other, they expressed, they were so many things. And I think our goal, our hope was that young men would see, like, it's okay where you are. You can be affectionate with your friend. You can love musicals. You could be, that were effeminate when we were children. We were hoping that we might be comfortable with themselves. E agora vamos falar sobre outra amizade que perdurou por anos. Estamos falando do George Clooney e Brad Pitt. Os dois já trabalharam inúmeras vezes juntos, mas provavelmente, se eu pedir para vocês se lembrarem de uma cena deles juntos, tenho quase certeza que todos vão pensar em 11 Homens e um Segredo. So, see you when I see you. Os dois cultivaram uma grande amizade e um respeito mútuo, mas a amizade deles é mais parecida com a que vimos entre Ben Affleck e Matt Damon, onde você pode ficar anos sem falar com seu amigo que tudo se mantém igual. E isso é normal, considerando que ambos são celebridades extremamente requisitadas e que estão sempre com algum novo projeto, então é bem difícil conciliar isso. Mas aqui podemos ver o valor de uma amizade verdadeira que prova que mesmo com uma vida atarefada e sem muitas chances de continuar se vendo, a amizade entre eles se mantém forte. So basically, George Clooney swung by my house to pick up something he was buying from me on Craigslist, and the stay-at-home order hit, and he never left. More of the story is, don't use Craigslist. $7. I mean, it's not the one with the nipples, but still, not bad. At first, I told myself not to worry. Celebrities are just people too. But I guess I forgot how strange people could be. Can you believe them all wanted me to throw this away? I'm not throwing this out. No way, man. Thank you for giving me a place. Me and Brad. Oh, wow. Mas quando os dois se juntam, podemos esperar muitas coisas boas. Afinal, eles têm aquela amizade onde eles se elogiam, mas também se provocam. E isso é ótimo. E só para uma atualizada breve, os dois ficaram bastante tempo sem se falar. Mas não por briga, simplesmente por questões de família e agenda mesmo. Mas nos últimos anos, eles voltaram a se encontrar mais vezes. E vez ou outra, sai uma notícia dos dois juntos. Mas eu tenho um pouco de saudades da época em que toda semana a gente tinha uma entrevista com os dois juntos. Did you ever pull a prank on Brad? The act of not pulling a prank. That was the problem. It's the fact that he did not pull a prank. He's notorious for pranks. He'll write pranks out for years. And there was much pranking going on. And I made the mistake of lending out my room key. And then it hit me, whoa, what did I do? What did I do? And for the next 2 months preceding, I come home and spend about 45 minutes searching my room. That was brutal. Well, once I heard that he was checking his room every night, then I just stayed home. I did a lot of reading. I bet we can find a picture of you in there, too. I have a quick impersonation. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí qual dessas amizades você mais gostou. E diga se quer ver outro vídeo com outros Best Friends Forever no mundo dos famosos. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.